Marco Guarizo. Pit Stop com Felipe Granzotto. Todas as sextas-feiras, geralmente é dia de treino livre da Fórmula 1, mas está de férias. Mas a gente não vai deixar de falar de automobilismo com o Felipe Granzotto. Felipe, eu que sou um piloto de videogame, eu não gosto muito do circuito de Suzuka, não, porque ele é técnico demais para quem não tem tanta habilidade assim. Mas a Fórmula 1 perde mais uma vez, né, pelo segundo ano seguido, um dos principais circuitos do calendário. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Exatamente, pela segunda vez consecutiva não teremos Grande Prêmio do Japão, porque o governo japonês decidiu no início dessa semana que, devido ao agravamento da pandemia lá, não vai dar para fazer a corrida no mês de outubro. Vale destacar que a prova do Japão ia ser numa sequência praticamente Euroásia, né? Meio Europa, meio Ásia, porque viria Rússia, Japão e Turquia. Não vai ter essa prova no Japão, já estão discutindo a possibilidade de ser até um grande prêmio do Catar. Então talvez eles antecipariam algumas provas e depois jogariam o Catar junto com a etapa da Arábia Saudita e o grande prêmio de Abu Dhabi lá, o grande prêmio no caso dos Emirados Árabes, fechando assim a temporada e fazendo basicamente uma rota ali mais Oriente Médio, assim, digamos assim, da Fórmula 1. É uma notícia chata, mas que já acompanha o movimento do que o Japão vem fazendo após os Jogos Olímpicos. Houve o cancelamento do Grande Prêmio de MotoGP, que seria no circuito de Motegi, e teve também na semana passada já o cancelamento das 6 horas de Fuji, que seria uma etapa do WEC, né, aquele o Campeonato Mundial de Endurance. Então, digamos assim, né, Guarizo, se está cancelando uma prova, tem que cancelar as demais também. O Japão, eles são bastante preocupados, muito cautelosos, que é uma tradição dos japoneses, né? Eles tiveram até agora 1 milhão de casos de Covid confirmados, são 15 mil mortes. Então, como depois dos Jogos Olímpicos houve um agravamento, eles optaram pelo cancelamento da prova. É um ponto ruim, mas é a saúde em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Enquanto isso, né, você já viveu essa emoção várias vezes, eu também já fui em 14. Confesso que a lágrima escorre sempre que eu vejo o primeiro carro na pista de Interlagos, mas esse ano 100% de público no Grande Prêmio de São Paulo, né? Será que a pandemia acabou por aqui também, Felipe? É esquisito, né, Guarizo? Eu vou te falar, vou te confessar que por mais que eu seja apaixonado por automobilismo, eu acho que não é o momento, né? Por mais que a gente tenha visto na Eurocopa, né, no mês de junho e julho, vários países da Europa, num momento muito diferente da pandemia, conseguiram fazer jogos com bastante público. Por mais otimista que eu seja, eu acho que fazer 100% de capacidade em Interlagos, não está fechado o protocolo ainda, tá? Mas eles estão dizendo que eles vão exigir de cada espectador o comprovante de vacinação com as 2 doses ou a vacina de dose única, ou, no caso, um teste de PCR de 48 horas antes do evento. Esse lance do ou me preocupa bastante, né? Porque eu não sou especialista, não sou infectologista, mas eu acho que essa pandemia de 1 ano e meio tornou todo mundo um pouco infectologista de plantão, né? A gente sabe já que por mais que a gente tome as 2 doses, a gente não está 100% imune, né? Ela aumenta a proteção, mas não deixa a gente com a possibilidade de não pegar e também de não transmitir. Você pode estar imunizado, mas você pode pegar, por exemplo, uma cepa agora como a Delta e continuar tanto se infectando quanto passando o vírus, né? Então, 100% de público eu acho muito precipitado nesse momento que a gente vive, né, de politizações em cima de algumas questões esportivas. Tomara que o Grande Prêmio de Fórmula 1 não seja usado para isso, né? Mas eu acho que a saúde é em primeiro lugar. Se a prova fosse realizada com um contingente, não sei, 30%, 40%, que nem a gente está vendo, né? Igual foi o caso da Libertadores e tal. Que já não deu certo. Brasília. Exato, né? E pelo momento que a gente está enfrentando, né? Mas é que a gente está jogando agora com uma questão de futurologia, né? Faltam 3 meses para a prova. Como é que você pode cravar uma coisa e dizer que realmente vai acontecer? Né? O governador de São Paulo disse que conversou com o chefão da Fórmula 1, que é o Stefano Domenicali, e eles disseram que não há nenhuma chance de cancelar o Grande Prêmio de São Paulo, né? Existe só uma possibilidade de talvez a prova ser protelada 1 semana depois. Ela está marcada originalmente para dia 7 de novembro, mas pode ser que ela vá para o dia 14, devido a esses adiamentos, esses cancelamentos que vão acontecer, Guarizo. Queiram ou não,
outras provas vão ser canceladas. Faltam 12 até o fim do campeonato, o Japão já caiu fora, não se sabe se vai dar tempo de colocar outra no lugar e, infelizmente, eu acho que ainda vão ter outras corridas que vão acabar caindo até o fim do campeonato. Ô Felipe, rapidinho antes da gente encerrar, né? Claro que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre esse assunto, mas desde a saída do Felipe Massa da Fórmula 1, a gente viu o Pietro Fittipaldi ano passado em 2 provas, substituindo o Romain Grosjean, que sofreu um acidente feio lá no Bahrein, e a gente não vê perspectiva nem do próprio Pietro, nem de outros pilotos brasileiros chegarem à Fórmula 1. O que, se eu te desse um quiz para você escolher, né? 4 alternativas. É o patrocínio de alguns pilotos, é a questão da nacionalidade, é o fato de o Brasil não ter mais categorias de Fórmula. Você, por exemplo, correu na Fórmula Futuro, que o Felipe Massa organizava e não tem mais, ou falta talento dos brasileiros mesmo? Qual dessas 4 alternativas você ticaria? Posso fazer um mix? Posso juntar tudo, bater no liquidificador? Claro, a resposta é todas as alternativas anteriores. Todas, exatamente. Coloca uma letra E aí. A verdade é a seguinte, Guarizo, automobilismo sempre foi um esporte caro, difícil e complicado, exigente. Você primeiro precisa gostar muito, e gostando muito, você tem que gostar de treinar. Porque por mais que você tenha talento, você tem que colocar o desenvolvimento em prática, né? Ninguém fica bom num carro, numa moto, se não treinar, se não testar os seus limites, etc. E o automobilismo é um esporte muito caro, né? Sem dinheiro você não consegue entrar na pista. E chega uma hora que, por mais que o seu pai se esforce para colocar o garoto num kart e colocar para disputar alguns campeonatos, é uma inflação em cima da outra, né? Você sempre está tendo que apagar um incêndio, mas o próximo foco já está se formando. Então você paga uma corrida, tem que ganhar aquela para conseguir manter a sua sobrevida para a próxima. Foi assim na minha carreira e é assim na carreira de 99% dos pilotos. O problema é que hoje existe um formato em que, se os pilotos não conseguem ter um apoio de fábrica desde cedo, desde o kart, é muito difícil chegar lá, tá? Aí a gente pode dar o exemplo de Lewis Hamilton, a gente depois, agora mais atual, a gente tem o exemplo do Schumacher, né, do Mick Schumacher, que além de ser filho de quem né, Michael Schumacher, 7 títulos mundiais, ele é um cara que sempre teve o apoio ali da Ferrari, e hoje ali no grid, todos os pilotos que estão chegando, eles são apadrinhados por montadoras desde as categorias de base, né? Assim com o Leclerc na Ferrari, foi assim com o Sainz na época da Red Bull, é assim com o Ocon na Renault, e hoje os brasileiros eles não estão tão bem apadrinhados, né? O Pietro é o melhor exemplo, porque hoje ele é piloto de testes da Haas, mas como você bem disse, hoje ele está ali num espaço que ele não tem para onde crescer, né? Porque ele tem o Mick Schumacher, que é piloto de desenvolvimento, ele é piloto da Academia de Pilotos da Ferrari, então ele sempre vai estar sendo destinado para onde a Ferrari quer, por enquanto ele está na Haas para ele se desenvolver, mas quando a Haas ficar pequena para ele, ele vai para a Alfa Romeo para onde ir para a Ferrari. Esse é o caminho natural. Só que ali, além do Mick Schumacher hoje na Haas, ele tem o Mazepin, que é o russo que traz 100 milhões de dólares por ano para ter uma vaga. E bate toda a corrida. E bate toda a corrida, porque ali a questão é dinheiro, né? Dinheiro é poder, ele conseguiu ter esse subsídio, o carro da Haas mudou até as cores devido à nacionalidade dele, então quem manda ali dentro da equipe é o dinheiro russo. Com relação a outros brasileiros que a gente pode citar, você tem hoje o Felipe Drogovic, que é um piloto muito bom brasileiro que está correndo na Fórmula 2. Só que ele esbarra nisso, ele não tem apoio de montadora, né? E esse ano ele não vem fazendo um ano tão bom assim. Ano passado ele ganhou 3 corridas, foi o grande destaque. E aí na Fórmula 3, você tem até pilotos apoiados por montadora, que é o caso de 2 brasileiros, né? O Victor Amorim e o Caio Collet, que tem resultados bem expressivos, além do Enzo Fittipaldi, que é irmão do Pietro. Mas ainda eles estão na Fórmula 3, né? Eles têm que subir para a Fórmula 2 para aí sim pensar na Fórmula 1. E eu acrescento ainda, Guarizo, uma coisa que torna ainda mais complicado o piloto chegar hoje na Fórmula 1. Todo piloto, para conseguir correr na categoria, ele tem que obter a superlicença. E a superlicença, ela é obtida através da soma de pontos nas categorias de base. E hoje, tirando o Pietro, nenhum brasileiro tem pontos suficientes para obter a superlicença para estar alinhando no grid. Tá certo. Então eu acho que todos os pontos que você disse culminam nessa situação de depois do Massa, o Pietro ter feito 2 provas
e a chance da gente ver outros brasileiros ali, acho que ainda vai levar um tempo. Nosso tempo está muito, muito estourado, mas como é que o Mazepin conseguiu isso, hein? Categorias de base e dinheiro, e ele sempre foi ali conseguindo andar em carros bons, foi conseguindo ficar entre os 3, 4, 5 primeiros, somando pontos para conseguir. Então, existe jeito, às vezes, de piloto que não é tão bom chegar numa categoria como a Fórmula 1. É isso, tendo dinheiro, andando em equipe boa e sempre ali aproveitando algumas brechas, né? Não podemos tirar o mérito do cara também, né? Ele não está ali por acaso, mas o dinheiro foi uma mola propulsora muito importante para ele chegar onde chegou. Eu, a equipe da CBN e o Edson Souza te mandamos um abraço, Felipe Granzotto. Até a semana que vem. Valeu, um abração para você, Guarizo, para o grande Edson, onde muito da minha carreira tem dedo dele aí, e a todos os amigos ouvintes. Até a semana que vem, se Deus quiser.